Amém? Vou ministrar a palavra de Deus aqui. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Aleluia. Assim nos diz a palavra do Senhor: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis participante da natureza divina. Eu quero que a igreja repita comigo essa palavra: participantes da natureza divina. Coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Vamos orar pela palavra. Pai querido, eu quero te agradecer. Muito obrigado, Pai, pelo teu amor tão grande, pela tua bondade. Obrigado, Pai, porque se nós chegamos aqui nessa manhã, foi pela tua graça. Se nós estamos aqui nesse dia, respirando esse ar, o Senhor nos concedeu o ar para respirar. O Senhor fez com que nossos pulmões pudessem funcionar. Pai querido, eu quero te agradecer por essa manhã, onde nós já sentimos a tua presença manifestada. Pai querido, eu quero declarar que a tua presença continue se manifestando no nosso meio. Eu quero declarar, Pai querido, que a tua palavra é poderosa para a transformação de todo aquele que nele crê. A tua palavra é poderosa para salvar a nossa alma. A tua palavra é poderosa para transformar-nos. A tua palavra é vida. E nessa manhã, Pai, nós estamos aqui, Pai, com nossos corações abertos para receber do alimento do céu, para receber da palavra viva, para receber do Senhor. Pai querido, pessoas que chegaram aqui, Senhor, querem ouvir a sua voz. Por isso eu te peço, meu Pai, fala com os teus filhos. Pai, eu quero declarar que haja um fluir de vida. Eu quero declarar uma presença manifesta, porque tudo que nós queremos é a tua presença, Pai. A tua presença vale mais do que tudo. A tua presença é que nós honramos, a tua presença é que nós reverenciamos, Pai. Nós somos, Pai querido, apaixonados pela tua presença. Sem a tua presença não vale nem existir, Pai. Sem a tua presença não vale a pena viver, Pai, porque se vivemos, se existimos, é pela glória de Deus, é por puro favor, é por pura graça. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, e grandes coisas o Senhor irá fazer, Pai. Te damos honra e glória no nome de Jesus. Quem está vivo diga amém. Aleluia, amém é você concordar com Deus, amém? Amém é você declarar, dizer: Senhor, eu recebo, eu concordo. E aonde dois concordam aqui na terra, irmão, o céu responde, amém? O céu responde concordância, o céu responde unidade. É por isso que quando o povo está reunidos no mesmo propósito, Deus se manifesta, amém? Eu creio que você veio aqui nessa manhã porque você sabe que tem um povo de Deus, e esse povo de Deus é um povo ungido, esse povo de Deus é um povo que tem a unção do Espírito Santo, e quando esse povo se reúne, coisas sobrenaturais acontecem, amém? Nós estamos entrando num novo tempo, em uma nova estação, e eu creio, irmão, que coisas maiores Deus vai fazer. Eu creio que nesses últimos dias que a igreja está vivendo, Deus vai fazer coisas a qual nós não vimos ainda acontecer. Nós vamos ficar perplexos diante da grandeza do nosso Deus, amém? Diante do poder de Deus. O poder de Deus, irmãos, ele nos deixa assim perplexo, porque é um poder sobrenatural. Nós não podemos muitas vezes entender, amém? Glória a Deus. E você sabe que cada vez que você abre a sua boca, você ativa o teu espírito. Você sabe que às vezes, se você está triste, e você às vezes fica passivo, fica quieto, fica pensando, você fica na zona do pensamento, nada vai acontecer. Mas no momento que você abre a sua boca e fala: glória a Deus, Senhor, Pai, essa tristeza vai embora, o Senhor é minha alegria. Você sabe o que acontece? Você começa a ativar o teu espírito. O teu espírito precisa ser ativado. Como que ativa o espírito? Falando.
Você precisa ouvir a palavra de Deus sendo falada através da sua boca também, amém? E aonde o seu espírito que está ali, ele começa a ser ativado, e aí vem o quê? Vem a alegria, vem a fé, vem a certeza, o ambiente muda, a tristeza vai embora, paz vem. Você fala, como aconteceu? Porque você ativou o teu espírito, amém? Então amém mais forte. Amém. Isso é ativar o espírito, amém? Porque a presença de Deus, ela se manifesta quando nós em concordância, amém? Eu quero ministrar uma palavra, irmão, de muita importância nessa manhã. Quero falar sobre algo que nós precisamos ter muita revelação. Quero falar sobre a nossa identidade, porque muitas pessoas às vezes nasceram de novo, aceitaram o Senhor. O que é aceitar o Senhor? Aceitar o Senhor, irmão, é entregar a sua vida, é reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Mas entenda uma coisa, quando você entende que você nasceu de novo, você agora faz parte de uma nova natureza. É isso que a Pedro, né, no 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 4, diz que nós agora nos tornamos participante da natureza divina. Entenda uma coisa, porque parece que quando você aceita Jesus, nada muda, a não ser uma resposta sua a aceitar o Senhor. Não, é que na realidade você não entendeu, muitas das vezes, o que aconteceu com você. É muito importante você entender que quando você entrega a sua vida para o Senhor, você realmente nasce de novo. Você realmente recebe uma natureza que não é uma natureza natural. Você já vive no mundo natural, mas a natureza que você recebe é a natureza do alto, é o Espírito Santo de vida que vem habitar dentro de você, e você se torna agora participante da natureza divina. Você sabe que tem milhares de cristãos que pensam que nessa natureza que nós temos espiritual, ela é pecaminosa. Ela continua lutando ainda com o pecado. É uma mentalidade errada, porque muitas das vezes nós vamos, às vezes até em teologia, e fala que sempre existe uma guerra entre duas naturezas. Mas eu quero dizer para você que nasceu de novo, você tem que entender que você faz parte de uma nova natureza. Não é duas naturezas guerreando em você. Ah, pastor, mas eu sempre aprendi. Nós vamos pela palavra de Deus agora, que eu preciso desconstruir muitos conceitos que foram gerados dentro de você. Porque se você é cristão, se você nasceu de novo, você agora é uma nova, não é duas criaturas, é uma nova criatura agora. Você nasceu de Deus, você nasceu do alto. Porque muitas pessoas, elas acham que existe duas naturezas. Aqui herdamos de Adão, sim, pastor, mas eu continuo. E agora aqui herdamos de Cristo. E aí existe um anjo de um lado e um demônio do outro, no seu ouvido. Um dizendo, faz a vontade de Deus, e o outro dizendo, não faz a vontade de Deus. E aí existe uma guerra. Você tem os pensamentos que vêm na sua mente dizendo, ei, faz aquilo que é bom, não sei o que lá, venha para a igreja, né? Sirva o Senhor, lidere célula. O outro fala assim, que isso, vai aproveitar a vida, vai viver sua vida, você é muito jovem, fazendo o que aqui na igreja, perdendo tempo, esse povo é fanático, esse povo é doido, fazer o que na igreja? Então você acha que agora existe uma guerra do eu que sou bom e do eu que sou mal. Existe um bom dentro de mim e existe alguém mal dentro de mim. Existe duas naturezas. Eu quero dizer que não, esse conceito está errado. Não existe duas naturezas, existe uma natureza dentro de você. Se você aceitou Jesus, não existe mais parte de Adão, porque o dia que você participou do batismo, você realmente morreu para tudo aquilo que era herança de Adão. Adão foi sepultado e naquele momento nasceu um novo homem, gerado no Espírito de Cristo Jesus. Um novo homem, porque se você não entender isso, tua vida vai ser uma vida de derrota, uma vida de guerra, uma vida tentando ser bonzinho num dia, porque você ouviu a Deus, e no outro dia, não muito bonzinho, porque você deu lado a pensamentos do diabo. A verdade, irmão, é que não existe meio bonzinho, e não existe meio bonzinho, existe um novo homem, gerado em Cristo Jesus. Agora sim, você tem uma mente nova, mas agora não basta ter a mente nova, a mente de Cristo, você precisa ter os pensamentos de Cristo.
E é aqui que nós vamos entrar agora. E você ouve diariamente pregações dizendo, não, existe o Adão querendo ressuscitar, sim ou não? Adão sabe nadar, né? Adão está querendo viver dentro de você. E você, não, o problema não é Adão. O problema é uma mentalidade errada. Aleluia. Diga para a pessoa do lado, diga, carne não é uma natureza. O que é carne? A palavra grega é sarx, e essa palavra sarx significa literalmente carne. O que é carne, pastor? Então, se carne não é uma natureza, porque eu acho que a minha natureza carne é a natureza caída que herdou de Adão. Então, se carne não é uma natureza, o que é carne? Carne, resumindo para você, é uma força humana natural. Diga, força humana natural. Então, o que quer dizer? É que quando nós confiamos nas nossas habilidades naturais, nós caminhamos na carne. Não é que nós estamos vivendo uma vida de pecado, porque a carne consegue fazer muitas coisas boas. A carne, ela consegue fingir, a carne consegue ser bonzinha na aparência, mas Deus que te deu um coração novo, sabe que você precisa agora ouvir o coração e transformar a sua mente para viver nessa nova natureza que você nasceu agora. Então existe uma guerra dentro de você. Eu quero falar para você de algumas coisas. Quando nós confiamos na nossa habilidade de servir a Deus, não, eu consigo, eu vou dar conta, nós estamos caminhando confiado na habilidade natural, na força natural, e aqui nós não dependemos de Deus. É o que aconteceu no Éden. No Éden, o que aconteceu? Adão se divorciou da vontade de Deus. O primeiro pecado não foi algo tão pecaminoso. Não, Adão traiu Eva, porque não havia outra mulher, não. Adão traiu Eva com pensamentos olhando para outra mulher, ou adulterando com outra mulher. Não, não houve algo tão assim grande que aconteceu. A única coisa que aconteceu é que Adão duvidou. Houve incredulidade. Duvidou da voz de Deus, porque a serpente disse, se você comer, você vai ser como Deus. Mas ele já tinha sido criado segundo a imagem, a semelhança de Deus. Na realidade, Adão duvidou daquilo que ele era. E tem muito crente que duvida daquilo que ele é hoje. Você duvida da obra muitas das vezes de Cristo. A obra de Cristo é muito maior do que o pecado de Adão. Se no jardim você tinha realmente comunhão com Deus, acesso ao governo de todas as coisas, imagine agora em Cristo Jesus habitando dentro de você, numa nova vida, numa nova natureza. Irmão, você é irresistível, ninguém pode te parar. Mas muitas vezes o mundo coloca uma mentalidade natural de você, e você vive um cristianismo natural, e quem vive na carne não pode agradar a Deus. Viver confiado em você, sem depender de Deus, não agrada a Deus. Romanos 8, capítulo 4, nós vamos falar sobre uma forma. Existe algumas formas de eu determinar o que é carne. E você sabe, irmão, quando eu ando na carne, eu perco o favor de Deus. Eu perco esse lugar de graça de Deus. Eu quero falar aqui em Romanos capítulo 8, versículo 4, que a carne é uma forma de caminhar. Olha o que diz: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo, diga, a carne é um estilo de caminhar, é um estilo de viver a vida. Então viver na carne não é uma questão que eu estou pecando toda hora, mas é uma questão que eu estou vivendo uma vida. A minha forma de caminhar é uma forma confiante em mim mesmo, é uma forma confiante, independente daquilo que Deus pode fazer. Eu posso fazer muitas coisas. Então você está o quê? Caminhando na sua forma de viver, no seu caminhar. Então a carne, ela se resume em algumas coisas. A carne é uma forma que nós caminhamos. Nós podemos caminhar na carne ou caminharmos no Espírito. Amém? Amém. Glória a Deus. Olha o que diz Gálatas 5:16. Digo, porém, o quê? Espera aí. Paulo está dizendo que existe uma forma de caminhar na carne e existe uma forma de caminhar no...
Então, pensa comigo, viver uma vida na carnalidade não é simplesmente viver uma vida no pecado, é viver uma vida natural, desconectado da vida de Deus. Pensamentos naturais, ideias naturais, decisões naturais, vontade natural. A pessoa chega para você e fala, eu vou fazer isso, 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 ou até mesmo mudar de igreja, ou até mesmo mudar de estado. Aí eu faço uma pergunta, mas por que você está mudando? Você tem uma palavra de Deus? Não, por causa disso, disso, disso. Isso é muito bom, mas isso é obra da carne. Isso é razoar na carne, isso é pensamento natural. Não, porque aqui não está bom de trabalho, eu vou me mudar para lá. Mas peraí, Deus falou alguma coisa? Não, o teu caminhar é um caminhar na carne, meu irmão. Não é um caminhar no Espírito. Agora se você vier, fala, Deus falou comigo, Deus testificou, existe algo que Deus vai fazer, isso é um caminhar no Espírito, isso é viver. E quem agrada a Deus, está debaixo do favor de Deus, é quem caminha no Espírito. E não caminha na força natural, na vontade natural, no querer natural. Vou fazer isso porque 2 mais 2 é 4. Não, matemática de Deus, 2 mais 2 pode ser muito mais do que você pensa, irmão. Então entenda uma coisa, a carne é uma maneira de andar, é uma maneira de se relacionar, mas a carne também é uma forma de pensar. Olha o que diz Romanos 8:5. Porque os que se inclinam para carne, eles fazem o quê? Eles pensam, é um pensamento natural, é uma forma de pensar, eles pensam nas coisas. Mas os que se inclinam para o Espírito, o que acontece? Eles caminham no Espírito. Então entenda uma coisa, viver na carne, você tem que entender que viver na carne é uma forma que você caminha, uma forma que você decide as coisas, é uma forma que você pensa. E pastor, me dá uma mentalidade que é uma mentalidade da carne. Por exemplo, alguém fez mal comigo. E aí estão falando mal do pastor. Nem ninguém fala mal do pastor, graças a Deus, né? Porque se fala mal do pastor, a peste pode pegar você, irmãos. Oh, aleluia. Aí nós vivemos na lei, né? Pragas chegarão na sua tenda. Aí, alguém está falando mal do pastor, aí chega um irmão e fala, rapaz do céu, você não sabe o que estão falando de você, pastor? Estão falando que você é mau caráter, estão falando que você não sei o que lá, que você rouba dos dízimos, que você não... E aí eu tenho 2 opções, viver numa mentalidade natural, ou viver numa mentalidade do Espírito. Uma mentalidade natural, eu vou dizer, sério, estão falando de mim? Quem que está falando mal de mim? Fulano de tal. Eu declaro que tudo aquilo que ele está falando sobre mim vai sobre a vida dele. Parece algo espiritual. Mas não é nada espiritual. Porque eu quero pagar o mal com o mal. Isso não é uma mentalidade de quem caminha no Espírito. Porque a Bíblia manda nós abençoarmos os nossos inimigos. Pai, eu quero dizer, Pai querido, que perdoa porque ele não sabe o que ele está falando. Que a tua graça e o teu favor se manifeste na vida dele, para que ele possa conhecer o Senhor e mudar a forma dele de viver. Que ele não possa falar mal, mas que ele possa ser abençoador. Porque quem tem uma natureza divina e caminha no Espírito, não amaldiçoa, mas abençoa. Isso é uma forma de pensamento que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmãos, para você ter uma atitude dessa... Porque todo mundo vai dizer, estão fazendo mal para você, pisaram no teu pé, pisa no pé dele. Deram um tapa na tua cara, dá um tapa na cara dele também. Isso todo mundo sabe. Só que eu quero dizer uma coisa, isso é uma vida natural, isso é uma vida vivida na carne, isso é uma vida vivida natural. Não pode agradar a Deus, e vocês caíram da graça de Deus, aqueles que tentam viver por merecimento. O Evangelho não é merecer. O Evangelho é algo que Deus dá sem você merecer. Então, a carne é uma forma de andar, é uma forma de pensar, porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, eles têm um pensamento diferente, porque a tua natureza é diferente. Quando você nasceu de novo, irmão, você não consegue ficar falando mal dos outros. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai te convencer que não faz parte mais da sua natureza. Quando você está em Adão, não falar mal é normal.
quando você não nasceu de novo, quando você não aceitou Jesus, fazer coisas erradas, isso é tudo normal, porque é conforme a sua natureza. Mas entenda uma coisa, Pedro está dizendo aqui que você agora é coparticipante, você faz parte da natureza divina, não faz parte mais de você falar mal, não faz parte mais de você decidir as coisas sem caminhar pela vontade de Deus. Por quê? Porque hoje eu caminho na natureza, e essa natureza é a natureza de Deus, e eu quero viver nessa natureza, me mover nessa natureza. Eu vou dizer para você, você vai ter sucesso em tudo na sua vida. As pessoas chegam, tenho que trabalhar muito porque as coisas estão muito caras. Isso é uma mentalidade natural. E aí você negocia princípios, você negocia a igreja, você negocia os irmãos, você negocia estar, não, mas eu tenho que pagar minhas contas. Sim, você está fazendo, mas existe uma forma muito maior, é saber que Deus já me abençoou com toda sorte de bênção, que Ele é meu Pai, é Ele que vai abrir uma porta, e a porta que Ele vai abrir não vai fazer eu negociar aquilo que é princípio dEle. Você vai ter o domingo livre, o sábado livre, vai ganhar muito mais. Eu creio nisso, irmão, mas você tem que acreditar. Porque o sistema religioso, ou o sistema de fora, se você não trabalhar muito aqui, você não vai ter nada. Ei, eu vou falar para você, eu estou há 25 anos aqui, não foi de muito trabalhar, mas foi de muito confiar e descansar no Senhor. Então eu vivo na minha vida isso. Eu dependo do Senhor, irmão, mais de 20 anos da minha vida. Em questão financeira aqui. Eu sou corretor de imóveis, eu vendo casas, irmãos, e vender casa é confiar em Deus. Porque é Deus que manda os clientes. Eu não coloco anúncio, é interessante, mas Deus manda os clientes para mim. Eu vivo isso há 20 anos, estou há 25 anos aqui nesse país. Eu tenho visto o cuidado de Deus. Porque eu não vivo falando, eu vou trabalhar bastante. Não, eu vou trabalhar o suficiente que Deus quer que eu trabalhe, porque o trabalho também, ele traz dignidade ao homem. Nós somos trabalhadores, nós somos homens. Nós somos homens que confiamos em Deus, que sustenta e que dá provisão para nós, para nossa casa, para nossa família e para ter abundância, irmão. Não sou da mentalidade da escassez, não. Sou da mentalidade da abundância, porque o meu pai é bom e ele tem muito para dar. Aleluia. Eu sou apaixonado por papai. Papai não é ruim. Diga assim, a carne, uma forma de andar, uma maneira de pensar, uma confiança nas coisas naturais. Vamos para o versículo aqui, 1 Coríntios 1, 26. Olha o que diz assim: irmãos, reparei, pois, na vossa vocação, chamado, coisas que fazem, visto que não foram chamados muitos sábios segundo o quê? Não foram chamados muitos sábios segundo a forma que eles vivem na carne, nem muitos nobres de nascimento. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Irmãos, reparem que a vocação que Deus te chamou, eu vou dizer, porque sabe de uma coisa? Tem gente que é chamado por Deus, e tem dois tipos de chamado, né? Tem um que acha que ele é bom. Irmão, eu vou ser sincero para você, toda pessoa que chega aqui, ela acha que ela é boa, que ela é um bom líder, ela vai passar por um momento de prova, até ela reconhecer que ela não é um bom líder. Sabe onde Deus manifesta? É na fraqueza. Porque quando Deus chama alguém que não é capaz de fazer nada. Porque o poder é de Deus que vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Agora, se Deus te chamou, sabendo que você é fraco, impotente, incapaz, você está vendo uma pessoa aqui que tem todas essas qualidades aqui. Você está vendo uma pessoa que é tímida, você está vendo uma pessoa que você estava nos últimos bancos da igreja. Você sabe por que eu estou aqui? Não é porque eu estudei muito, por mais que eu estudo, por mais que eu leio, por mais que eu faço, mas eu estou aqui pregando para você, é porque a graça de Deus é sobre mim, é um favor que eu não mereço, e se eu não mereço, eu não tenho como me gloriar. Porque tudo vem dele, a sabedoria vem dele, então eu não posso me gloriar nessas coisas, o tanto que eu estudei, o tanto que eu, natural, todas as pessoas estudam para passar num concurso, numa prova, numa faculdade, estuda coisas circulares, pode estudar, mas eu vou dizer uma coisa para você, não confie no que você faz, confie no Deus que já fez todas as coisas por você, e te dá sabedoria para você passar na prova. Irmãos, a vida de um homem de Deus é uma vida de dependência 100%. Ah, pastor, mas tem a minha parte e a parte de Deus. Essa é uma mentalidade também da carne. Ah não, pastor, peraí, então não tem a minha parte?
Eu vou deixar para o final isso aqui. Vocês me lembram no final. A carne não é a nossa forma antiga que está tentando ressuscitar aqui agora. A carne é a forma de pensar, de andar e de fazer as coisas. Então, quando eu nasci de novo, o que aconteceu? Você vai ver as pessoas, às vezes elas vão para o encontro, que nós chamamos de impacto, e as pessoas não conhecem o Senhor. E aí ela começa a ouvir a palavra do Evangelho, e de repente ela aceita o Senhor. O que aconteceu? Ela realmente entregou o coração, ela abriu o coração, Deus salvou ela, o Espírito entrou dentro dela, e aí o que acontece? Ela levanta, parece que tudo mudou. Não tudo mudou não. A coisa mais importante mudou, que é uma nova vida entrou dentro dela, mas agora uma nova mente precisa ser transformada, para que ela possa viver as realidades da nova natureza. O problema, irmãos, não é a nossa natureza. O problema hoje é a nossa mentalidade. O problema hoje é que nós queremos viver uma realidade fora daquilo que somos. Você que nasceu de novo, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você não está lutando para ser uma nova criatura. Você não está lutando para ser aceito diante de Deus. Você já é aceito de Deus. Você está lutando contra argumentos, pensamentos, ideologias do mundo, dizendo para você que você é um miserável coitado. Não, você nasceu do alto, você é bendito, você foi justificado, porque Cristo te justificou. Você foi aceito por Ele, foi Ele que te aceitou e não foi você que aceitou Ele. Você simplesmente recebeu aquilo que Ele apontou para você. Ele diz: é eu que te amei, é eu que te chamei, é eu que te escolhi, é eu que te capacito, é eu que te levanto. O que é isso? É Deus fazendo por você. Diga por irmão do lado, diga: a carne não é uma natureza. Não é uma natureza espiritual. Não é quem somos. Porque quem somos define o que fazemos. Eu vou repetir. Quem somos define o que fazemos. Você não faz para ser, porque você faz. Só que muita gente ainda não entende quem ela é nessa nova vida. E isso se torna uma perca de autoridade, de poder sobre a sua vida. Porque quando você não sabe quem você é, o que você tem em Deus e o que Deus confiou a você, você vive como alguém qualquer, alguém como vive uma vida natural. Você sai trabalhar natural, você vive a vida natural, você fecha contrato natural, você compra as coisas natural e você não depende nada de Deus, porque você aprendeu a viver uma vida tão natural. Mas o desafio hoje para você é: tudo que você for fazer, faça Deus primeiramente na sua vida, dizendo: Senhor, comprarei ou não comprarei? Se Deus quiser eu compro, se Deus não quiser eu não compro. Senhor, vou para a Europa, eu não vou ir para a Europa, é coisa boa, mas é da tua vontade, é agora, é o tempo, sim ou não? Eu preciso ouvir do Espírito. A Europa é de Deus, minha esposa falou, mas tem que saber se o tempo é de Deus, porque todas as coisas ao seu tempo têm formosura. Fora do tempo, Salomão fala, não tem formosura, tem que ter sabedoria também, porque você pega uma coisa espiritual e traz para a carnalidade. Porque você quer tanto, porque eu desejo tanto, e o desejo está na alma, irmão. E nós não somos que caminhamos pela alma, nós caminhamos pelo Espírito, porque nós somos espirituais, nós nascemos do alto, nós temos uma mente nova, mas nós temos que ter pensamentos do alto. Aleluia. Diga para a pessoa do lado, diga: eu sou uma nova criação e não devo caminhar na carne. Romanos 12:2. E não vos conformeis com esse, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para o quê? Para que você possa experimentar toda a dádiva, todo o dom perfeito, vem do Pai das luzes. Tudo aquilo que é bom vem de Deus. Para você experimentar a bondade de Deus, você tem que renovar sua mente. Porque uma mente natural aí fora, quando existe briga em relacionamento, você tem que dar um troco para ele agora, ele tem que ver agora, ele vai ter que vir se arrastando e beijar os seus pés. Isso é uma mentalidade carnal, diabólica. Mas a mentalidade de Deus é dizer: eu te perdoo porque eu fui perdoado e muito amado. E quem muito é amado, muito é perdoado, muito perdoa.
O que é isso? Isso é viver no Espírito. Viver no Espírito não é viver flutuando. O irmão é muito espiritual, andei flutuando. Não. É um estilo de vida a qual nós vivemos que parece natural. Mas as pessoas se chocam. Eu não acredito que você vai deixar assim barato essa coisa. Não. Já está pago, Cristo pagou. Se Ele me prejudicou, Deus vai abrir outras portas aqui. Eu coloco eles nas mãos do Senhor. Deus é o pai dele. O pai é que cuida do filho. Eu não sou o juiz dessa pessoa. Eu não estou aqui para julgar. Eu estou aqui para abençoar essa vida. Que Deus te abençoe. Que você possa conhecer a Deus a cada dia. E que você possa viver uma vida no Espírito. Mas dentro da igreja, às vezes, nós vivemos uma carnalidade, irmãos. É um querendo ser maior que o outro. É um querendo ser... irmãos, eu vou falar um pouco o tripé da carne, porque a carne ela tem um tripé. Sabe que uma mesa de tripé é uma mesa que sustenta a força, né? É uma das mesas mais fortes, que tem 3 pernas. E a carne ela tem também 3 perninhas. 3 perninhas. A primeira perna é a justiça própria. O que é justiça própria? Eu mereço. Tiago, te dei um presente agora no dia do meu aniversário. Se você não me der, eu falei que Deus levantou o nível aqui do presente da pastora, não? Ontem foi o aniversário dela, rapaz. Você sabe que foi um dos anos que eu escutei dela uma coisa. Olha como que Deus faz. Ela falou assim: eu estou tão feliz, eu não estou sem expectativa assim, de esperar, tipo assim, nada de ninguém. Ela falou isso para mim, irmãos. Eu lembro que ela falou bem assim, e Deus surpreendeu ela em tudo. Ela ganhou os melhores presentes, sabe por coisa? Porque ela podia falar: eu sou pastora dessa igreja, tenho servido nessa igreja, eu não admito se não me fizer presente. O que é isso? Justiça própria. Merecimento. Você tem que me pagar porque eu estou te servindo. Peraí. Uma vida dessa é uma vida miserável, irmão. Porque quando alguém não faz para você, você fica: não me disse thank you very much, não me disse desculpa, não me... Seja livre, por favor. Espere de Deus tudo. Nada do homem, não espere nada bom da terra. Tudo que é bom vem do Pai das luzes. Deus é bom. Não espere bondade das pessoas. Você vai viver deprimido, ansioso, preocupado, sempre querendo que alguém faça alguma coisa. Irmãos, eu não quero que ninguém faça nada para mim. Eu quero servir o meu Senhor e Ele me serve porque Ele é bom. E Ele usa pessoas para me abençoar. Claro que Ele usa, e às vezes as pessoas que Ele usa, Ele vem em embalagem estranha, né? Você fala: aquela pessoa tem dinheiro, vai me abençoar. E vem um irmãozinho simplesinho e fala: pastor, eu quero te honrar. Uau! Eu esperava dele, não dele. É que Deus faz as coisas, irmão, não na forma natural da carne que você acha. Deus, Ele te surpreende, irmãos. Quando Jesus precisava de dinheiro para pagar imposto, Ele falou: Pedro, vai lá descansar um pouquinho, pesca lá. Vai pescar que vai ter dinheirinho na boquinha do peixe para mim e para você. Fica tranquilo, Pedro, vai lá aproveitar a vida. Senão ele podia falar: agora vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma campanha de trabalho. Pedro, você pega a enxada, João, você pega não sei o que lá, nós vamos fazer um negócio de trabalho aqui, nós vamos carpinar os lotes, nós vamos fazer isso aqui, porque nós precisamos levantar dinheiro para pagar o imposto. Porque o imposto é injusto. Nós lidamos com um sistema injusto. Aleluia. Não vou entrar nisso agora, posso pregar outro dia. Mas nós temos um Pai que é justo. Por mais que faça injustiça com nós, Ele é bom, Ele é justo e fiel. Aleluia. Eu sinto tanta graça e favor de Deus, irmãos. Nós não podemos viver confiado. Então, um dos tripé, que eu já estou adiantando, um dos tripé da carne é a justiça própria. E quem acha que merece, ele se torna orgulhoso, que é o segundo tripé, o segundo pé. Se torna orgulhosa essa pessoa. O que é orgulho? O orgulho vem da justiça própria. Eu orei tanto, Deus me deve a minha bênção. Deus está devendo para mim. Peraí, eu orei, eu jejuei, eu paguei um preço. Sério? Eu acho que o maior preço já foi pago. Quando eu falo de preço, eu só glorifico um preço. É o preço de sangue puro, carmesim, que foi vertido na cruz. O sangue de Jesus é a maior oferta, é o maior pagamento de tudo, irmãos. Mas o que? Quando eu tenho justiça própria, eu mereço tudo, né? O pastor não me reconheceu, eu fiz tanto. O Pablo podia dizer: pô, estou tocando todo domingo aqui, o pastor nunca lembra de me dizer: ô, cara, como você está tocando bem, ou como você... Se ele esperar isso de mim, ele vai gerar um orgulho no coração dele, e daqui a pouco vai ser impossível ele estar aqui.
Porque essa igreja ninguém me reconhece. Essa igreja ninguém valoriza o que eu faço. Até porque as pessoas acham que faz para o homem e não faz para Deus. Tudo que você faz, meu querido, faça para o Senhor. Nós somos mordomos do Senhor. Não faça esperando nada em troca. Mas eu quero dizer, o teu Pai é bom e Ele vai abrir as comportas e te abençoar grandemente. Por quê? Porque você entendeu graça, favor imerecido. Sabe por que muita gente não recebe nada de Deus? Porque caminha nesse tripé. Você ora, você jejua, você faz muitas coisas. Você fala, Deus, mas as coisas não acontecem na minha vida. Por quê, Deus? E aí Deus está devendo, né? Porque até o porquê, de você falar, por que Deus? Você está falando, Deus agora que tem que fazer a parte dele, eu já fiz a minha. Então quer dizer que tem coisas que você depende de Deus, tem coisas que você não depende de Deus? Já estou entrando na sua parte. Não, eu quero dizer uma coisa para você, irmão, você depende 100% de Deus para tudo. Ah, pastor, mas se eu não pegar a comida e não colocar na minha boca e não comer, mas até a mão que você vai pegar, a comida e a força que você tem, o ar que você tem, foi Deus que te deu, é claro. E a sabedoria que você tem que comer, foi Deus que te deu. Então, no final das contas, a parte é toda de Deus. E aí, quando a parte é de Deus, você não tem merecimento. E aí você glorifica o único, que é digno de toda a glória, de toda a honra, de todo louvor, a qual diante dele ninguém vai se gloriar, a não ser na cruz de Cristo. Aonde Paulo diz, eu já morri, agora eu sou uma nova natureza. Irmãos, eu amo demais o Evangelho. Justiça própria. Aí vem o orgulho. E depois do orgulho vem a rebeldia. Sabe o que é a rebeldia? É você olhar para um líder de célula e falar assim, nossa, esse líder aqui, nem parece que sabe tanta Bíblia. Eu sou doutorado em mestrado em divindade de Deus. Sentado à 5ª cadeira do lado do filho. E eu parar aqui para ouvir? Ah, não, ele que tem que me ouvir. O que é isso? Começou uma raiz porque eu sei mais. Porque eu consigo mais. Porque eu me submeter a esse faxineiro, estou aqui há 25 anos na América. Esse cara chegou ontem aqui e vai falar o que eu tenho que fazer? O que é isso? Isso é carne, irmão. Isso é justiça própria. Isso é orgulho. Isso é rebeldia. Isso é satânico. Isso é uma forma de viver a vida. Às vezes nós não percebemos que nós estamos debaixo de uma influência da carne. Mas eu quero dizer para você, você não foi chamado para viver na carne. Você foi chamado para viver no Espírito. Você sabe que a carne faz muitas coisas boas. Paulo vai dizer, o difícil, irmãos, é nós discernir se é carne ou se é Espírito. Sabe por quê? Porque Paulo vai chegar a uma conclusão que até o que ele fazia na carne, e nada disso valeu para ele. Pega o versículo para mim, por favor, de Gálatas. Não, de Filipenses 3, 4 e 6. Filipenses 3, 4 a 6. Bem eu pudera confiar o quê? Confiar na o quê? Olha, na carne, uma forma de viver. Confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda muito mais. Porque, olha o que Paulo vai dizer, vamos lá. Circuncidado, carne. Olha só. Circuncidado ao 8º dia, carne. Da linhagem, carne. Tribo, carne. Hebreu, carne. Quanto à lei, na carne. Quanto ao zelo, fui o melhor perseguidor da igreja, na carne. Quanto à justiça que há na lei, não admito que ninguém faça nada, eu sou irrepreensível. Carne. Tem som de espiritual, tem som de Deus, mas é carne. Paulo está dizendo que tudo isso foi carne. E ele vai dizer, próximo versículo. Coloca o próximo. Mas o que para mim era o quê? Eu achei que caminhar na carne era bom. Ele está falando assim, era lucro. Não, isso considerei. Por causa do quê?
Aleluia. Vamos ao próximo versículo, por favor. O próximo, você consegue colocar para mim? 8. Sim, deveras considero tudo como perca por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor a qual eu perdi todas as coisas que eu andava na carne. Eu considero ela como nada, como refúgio para ganhar a Cristo. O próximo versículo, vamos lá. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a mediante a fé em Cristo, a justiça que procede baseado pela fé. O justo vive pela fé, sem merecimento. O que é isso, pastor? Isso é graça liberada, isso é favor liberado. Você não está esperando, mas Deus vai te surpreender. Irmãos, nós entramos num novo tempo. Eu quero dizer uma coisa: crie expectativa em Deus. Tire a expectativa no trabalho, das coisas naturais. Deus vai me abençoar por causa desse trabalho. Se eu conseguir aquele trabalho, mentalidade da carne. Diga: Senhor, o Senhor sabe o trabalho que eu devo fazer. O Senhor sabe a força, o tempo, o horário, aonde vai ser. O Senhor sabe tudo, e eu decido caminhar pela sua vontade. Não é pelo aquilo que me gera mais lucro, mas é aquilo que é a tua vontade, porque a tua vontade vai me levar em lugares muito mais altos. Aprenda a caminhar no Espírito, irmãos. Aleluia. Gálatas 3:3, outra coisa da carne. Sim, sois sim insensato, que tendo começado, estáis agora vos aperfeiçoando? Espera aí, você começou bem, mas agora você está querendo fazer coisa para ser aceito diante de Deus. Você começou no Espírito, mas agora você quer a aprovação de Deus pelas coisas que você faz. Ei, você não é aprovado pelaquilo que você faz, querido. Você é aprovado pelaquilo que Cristo fez. Porque a justiça é de Cristo. Fala: a justiça é de Cristo. Diga: a obra é de Cristo. A justiça é de Cristo. E quando você confia na justiça de Cristo, que é pela fé, o que acontece? Bondade sobre a sua vida, graça de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Diga assim: a carne é a velha mentalidade. Quando você vai na loja Apple, saiu o iPhone 16, sim ou não? Tem gente que está doido para pegar o iPhone 16. E aí você vai na Apple e você pega o iPhone zerado, diga zerado. 16, o the best. Vocês sempre falam, né? O the best, né? O melhor, o modelo mais top dos top. Se você tem... não vou falar. Mas você chega lá e compra. E de repente, quando você compra, ele é novo, diga novo. Zerado, nunca ninguém usou. Mas quando você abre, existe uma atualização. Mas não é novo? É o que acontece com você. Quando você nasce de novo, você é novinho, mas precisa ser atualizado. O teu software, tua mente precisa ser atualizada. E aí você decide: eu quero atualizar hoje no domingo, não. Domingo que vem eu vou passar isso aqui, essa atualização. E aí você vive da mesma forma, sendo uma nova criatura, com um software desatualizado, desprogramado, não vivendo conforme a potencialidade, a potência que tem no sistema, porque você está vivendo como uma mentalidade natural. E aí você, que é uma nova criatura, não se atualizou do alto, não pensou nas coisas do alto, não buscou as coisas do alto, está vivendo como alguém que não é uma nova criatura. Você precisa de dar um download do software novo. Diga: o software tem nome, palavra de Deus. Aleluia. Estilo de se viver. Mas é você que decide, sim ou não? Você que decide. Aleluia. Diga assim: eu sou participante de uma nova natureza. Para finalizar, eu quero falar sobre Isaac e Ismael, e nós vamos finalizar enquanto o louvor vai subir aqui. Irmãos, por que eu estou ministrando essa palavra? Sabe de uma coisa? Nós entramos no novo tempo, mas o novo tempo precisa de uma mentalidade nova. Você não pode desfrutar de coisas novas com uma mentalidade antiga.
Eu estava numa guerra de ministrar essa palavra ou outra palavra, e o Espírito Santo, ele vai conduzindo as coisas. Ele fala, não tem como colocar vinho novo em odres velho, uma mentalidade antiga da lei, do merecimento, daquilo que Deus vai fazer porque eu fiz. Isso não vai levar você à vitória, levar você à conquista. Mas você tendo uma mentalidade que você não vive segundo os preceitos naturais do mundo, da carne, do fazer, do andar, do caminhar, do se relacionar com Deus, vai mudar a tua forma de ser. Você precisa hoje receber o download do alto. Vamos aqui. Você sabe a história de Abraão? Quando Deus chama Abraão, Deus fala para Abraão que ia abençoar ele. Abraão tinha a promessa da bênção. Você tem a promessa da bênção dele? Escuta aqui que eu estou falando. Todos nós temos a promessa da bênção de Deus. Deus prometeu a Abraão que através dele todas as nações seriam abençoadas. E Deus prometeu para ele diga um filho. Porque Abraão seria o quê? Diga pai. Porque para você abençoar e para você ser pai de multidões, você precisa ser filho. Você precisa gerar. Você precisa. Então, a questão aqui é que Abraão creu que Deus daria um filho. A questão não é que Abraão não creu, mas é a forma que Deus daria. Olha, estou falando a forma de viver, agora a mentalidade. Abraão caminhou na carne no começo. Sim, Abraão caminhou na carne. Irmão, caminhar na carne dá muito prejuízo. Caminhar na carne é terrível. Abraão sabia da promessa de Deus, ele cria da promessa de Deus, mas tinha uma coisa, ele não sabia como viria. E se você não sabe como Deus vai fazer algo na sua vida, isso identifica que é Deus que vai fazer e não você que vai ajudar Deus a fazer. Porque tem gente que fala, mas está demorando. Eu vou ajudar Deus. Será que Deus precisa da sua ajuda, irmão? Deus precisa que você não coloque as mãos naquilo que Ele está trabalhando, porque Ele está preparando você para o momento certo, entregar aquilo que você precisa, porque no momento errado você não vai dar conta de administrar aquilo que Deus vai entregar. Aleluia. A questão aqui não é se Abraão teria ou não teria um filho, a questão seria a forma que ele seria gerado. Como que nós estamos gerando as coisas? Da carne ou do Espírito? Porque existe uma forma, não é simplesmente crer, é como eu vou agora receber aquilo que Deus já prometeu para mim. O que Abraão fez? Irmãos, quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vamos entender aqui que Abraão caminhou na carne, porque Ismael significa obra da carne. O que é obra da carne? Obra da carne é você confiar às vezes em Deus, mas porque o que Deus falou para Abraão era algo que seria impossível Abraão completar ou fazer. Mas Abraão, com 86 anos, na sua força, na sua vitalidade, estava esperando a promessa e a promessa não estava chegando. E aí tem gente que fala, Deus, a promessa não está chegando. Mas a questão é o seguinte, Deus quer que você chegue no final das tuas forças, para que Deus possa fazer somente Ele toda a obra. O que acontece com Abraão com 86 anos? Abraão, ele tenta ajudar a Deus, porque estava demorando. A sua esposa diz aí que tem a minha serva, pega ela, gera um filho. Irmãos, para Deus importa a origem. Escuta o que eu vou te falar. Eu sei que os músicos são bonitos, estão atrás de mim, mas você precisa ouvir esse finalzinho aqui. Para Deus não importa a forma que você faz, para Deus importa a origem. Tem muita gente fazendo coisas para Deus que Deus não está aceitando. Ui, pastor, isso foi duro. Eu vou te provar que Deus não aceitou Ismael. Deus prometeu, Deus disse que ia dar, mas existia um caminho e uma forma que Deus iria fazer. Na sua vida existem muitas promessas, mas muitas delas talvez não estão acontecendo. Não é porque Deus não quer fazer, é porque existe uma forma de Deus realizar essas promessas na sua vida e você alcançar as promessas de Deus. Quando Abraão tinha vitalidade, tinha capacidade natural de gerar um filho, ele pegou uma escrava e ele gerou o filho Ismael, na sua força, capacidade natural de realizar o milagre. O que acontece? Deus fica 13 anos calado, 13 anos calado, esperando ele chegar no fim da força natural dele. A Bíblia diz que quando Abraão não tinha mais força, não tinha mais capacidade natural de gerar. Ah, meu Deus, quando Deus fala, Deus cumpre.
Sua esposa estava com ventre estéril, não tinha capacidade de gerar. Eles dois estavam debilitados, não tinha como gerar. Mas quando Deus promete, irmãos, e você não atrapalha Deus, eu vou dizer uma coisa: o que você precisa entregar a Deus é a sua fraqueza. Abraão queria entregar a sua força, Moisés queria entregar a sua força. Moisés, quando está no Egito e ele vê um fazendo mal ao outro e um dos irmãos dele sendo morto, Moisés se levanta na sua força e mata aquele homem. Deus fala: você vai para o deserto agora ficar 40 anos para acabar toda a sua força e a sua capacidade natural, para que quando eu te chamar, você vai dizer: eu não sei nem falar. Deus fala: é isso que eu conto com ele, porque é eu que vou ensinar você a falar e vou mostrar os meus milagres através da sua vida. Não mostre a tua força diante de Deus, mostre a sua fraqueza. Abraão, 13 anos Deus não fala com ele. 99 anos Deus fala assim: vai se circuncidar. Eu faço uma promessa com você: se circuncida. Daqui 1 ano tua esposa não pode gerar, correto? Não, ela é estéril. Ótimo. Você não gera mais? Não, ótimo. Por quê? Porque aqui não tem glória de homem, aqui não tem força de homem, aqui não tem ajudinha de homem para ajudar a Deus a falar. Se Deus prometeu, Deus é fiel de cumprir a promessa dele. Ele não depende de ninguém e de nada. Deus é Deus. Você não pode atrapalhar Deus. A sua preocupação atrapalha Deus, a sua ansiedade atrapalha Deus, o seu desespero atrapalha Deus, a sua pressa atrapalha Deus. Deus está trabalhando em você, meu querido, para forjar em você o caráter de Cristo, a vida de Cristo. Ser paciente, ser perseverante e ser fruto do Espírito não é obra da carne. A obra da carne é contrária. Oh, Jesus. A questão aqui do cumprimento, em Gênesis 16 e 16 diz assim: era Abraão de 86 anos quando Agar gerou a luz. Agora Gênesis 17:1 vai dizer assim: quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Peraí, aqui tem um significado, porque aqui é El Shaddai. Ele conhecia como Deus poderoso, mas não como Deus Todo-Poderoso. Aqui Abraão teria que conhecer a Deus numa nova dimensão, porque conhecer Deus como poderoso é uma coisa, como El Shaddai, eu tudo eu posso, eu tudo eu faço. O que Abraão precisava agora chegar a entender: Deus tudo faz. El Shaddai, eu tudo faço. É a única primeira vez que aparece El Shaddai na Bíblia. É Deus se revelando, falando: Abraão, eu não precisava da tua força. E quando ele vai pedir um milagre, sabe o que ele fala? Me entrega o seu único filho. Deus não reconhece aquilo que é feito na carne. Chamado, propósito de Deus em ministério, não é reconhecido diante de Deus aquilo que é feito na força do homem. É por isso que essa igreja cresce. Não é as minhas estratégias, não é as minhas forças, não é as minhas habilidades. Eu sempre olho para Deus e falo: Deus é o Senhor, Pai. Eu não dou conta, eu não sei, eu não posso, mas eu confio naquele que é El Shaddai. Eu tudo posso. Oh, Jesus, eu quero que você se coloque de pé nessa manhã. Aleluia. O El Shaddai, irmãos, eu tudo posso. É o Deus poderoso, é o Deus que não depende de nada, é o Deus que só depende que você creia nele e confie. Eu vou dizer uma coisa para você: quem é nova criatura aqui? Sabe o que está acontecendo aqui nessa manhã? Um software novo, um upgrade está vindo sobre você. Uma mentalidade diferente, de uma forma diferente de você ver a vida. Eu vou dizer uma coisa: você vai sair daqui, não é 99, é 100% dependendo de Deus. Para respirar, Deus, obrigado pelo ar. Para levantar, Deus, obrigado porque eu levantei. A Bíblia diz que é Deus que dá o poder de enriquecer, de ganhar dinheiro. Quem dá o poder? Então você vai falar para ele: Deus, se eu tenho alguma coisa, se eu adquiri alguma coisa, não fui eu, foi o Senhor. O que é isso?
favor imerecido. Você não merece. Deus resolveu dar por pura graça, favor e bondade. Eu quero dizer para você, irmãos, nós vamos ver cada milagre, mas grandes milagres acontecendo nessa igreja. Eu quero declarar para você: ei, você que não tem uma mente de empresário, você tem a mente de Cristo. A mente de Cristo está acima da mente de empresário, mas agora os pensamentos de Cristo vão vir na sua mente, para você ter uma mente criativa. Eu declaro uma mente criativa para gerar recursos sobrenaturais. Eu declaro uma mente criativa para educar filhos. Uma mente criativa para o quê? Para relacionar, para liderar. Uma mente criativa para resolver problemas. Vão te chamar em situações que não há solução, mas você tem a mente de Cristo e nasceu do ovo. A solução está aí, porque você não depende da sua força. Ó forte, ó fraco, se gloria o quê? Na força do Senhor. Se eu tenho que me gloriar, não me gloriarei na minha força, me gloriarei no Senhor. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Oh, Espírito Santo, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O olho me tirou do jardim. Tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. aleluia, a mente mais brilhante. Eu quero conhecer Jesus. Ser achado dele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Ele. Ser achado nele e ser achado dele. E ser achado nele. E ser achado nele. Ser achado dele. E ser achado dele. E ser achado dele. E ser achado dele. Eu quero orar com você aqui nessa manhã. Primeiro convite, vou fazer dois bem rápido. O primeiro convite é: se você nunca entregou a sua vida a Jesus, se você não nasceu de novo, pastor, o que é nascer de novo? Paulo vai dizer uma coisa: a circuncisão, incircuncisão não é nada, mas o importante é o nascer de novo. Nicodemos, quando vai até Jesus, Jesus fala: é necessário nascer de novo. Nascer de novo é a luz de Deus acender dentro de você, é o Espírito Santo de Deus vir habitar dentro de você. Pastor, como que isso acontece? Reconhecer que um dia o Verbo se fez carne. Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo. A justiça de Deus cumpriu toda a lei. Eu não sou salvo por cumprir a lei, eu sou salvo porque um dia alguém cumpriu a lei por mim. Cristo
Ele é o fim da lei para todo aquele que nele crer. Nós não vivemos pela lei, nós não vivemos por regra, nós vivemos em um novo estilo de vida. E esse estilo de vida não é na mente natural, como eu ministrei, mas é uma vida no Espírito. Mas para viver no Espírito, você tem que nascer do Espírito. E o nascimento do Espírito é um dia que você reconhece Jesus como seu Senhor e seu Salvador. O Espírito Santo vem e habitar dentro de você. E todo aquele que nele crê, o Pai deu o poder de ser chamado Filho de Deus, filho da mesma natureza. Você que aceitou Jesus, você faz parte da mesma natureza. É por isso que a Bíblia fala que você é co-herdeiro com Cristo. Assim como Cristo é, eu sou nesse mundo. Se você nunca entregou sua vida, eu quero que você levante as suas mãos. Eu quero orar por você daqui. Se você hoje disse, eu quero entregar a minha vida. Se você está na internet nos ouvindo, você pode levantar uma mãozinha também, alguém vai estar orando com você ali. Mas se tem alguém aqui que nunca entregou a sua vida, disse, eu nunca confessei Jesus publicamente, você agora é a sua oportunidade de você nascer de novo, de você ser participante. Tem alguma mão levantada? Tem uma mão levantada aqui. Tem mais alguém? Tem mais alguém que gostaria? Se você quiser, você só levanta a sua mão, porque a sua mão está declarando, eu quero, mas você vai confessar daqui a pouco. Mas eu quero que você levante a sua mão nesse momento. O que vai acontecer, pastor? Você vai se tornar filho de Deus. Mas nem todo mundo é filho de Deus, não. Somos criaturas de Deus. Mas filho de Deus é só quem crê em Jesus. Só existe um caminho. A Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade, a vida. E quem vai ao Pai é só através do caminho que é Jesus. Não existe outro caminho. Você pode confiar em Deus, mas se você nunca entregou a sua vida ao Deus Filho Jesus, não tem como chegar ao Pai. Jesus te leva ao Pai. Ele é Yeshua, Ele é salvação, Ele é o teu Salvador. Ele é o caminho que te leva ao Pai. Ele é a verdade que te leva ao Pai. E Ele é a vida que coloca em você o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Isso é tanta graça de Deus sobre as nossas vidas, irmãos. Nós somos muito favorecidos. Eu quero orar pela mão que se levantou aqui. Alguém pode acompanhar ele? Aleluia. Faça uma oração de confissão com ele, irmão Rogério, por favor. Amém, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Repetir comigo, com toda a igreja vai repetir também. Você vai orar junto comigo, vai repetir essas palavras com toda a igreja. Fala: nessa manhã eu reconheço a Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Eu decido me arrepender de todos os meus pecados e saber que Ele é poderoso para me perdoar de todos os meus pecados e me lavar e lançar no mar do esquecimento todo o meu passado. Eu aceito o sacrifício de Jesus e hoje eu entrego a minha vida para servi-lo todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Aleluia, amém, aleluia, glória a Deus. O que aconteceu aqui, irmãos? Parece que olhando não aconteceu nada, mas ele faz parte da família de Deus agora. Ele é nosso irmão agora. Jesus chama ele de irmão. Parte da mesma família, nascido do alto. Aleluia, nova criatura. É muita graça, é muito favor. Coloca a mão no seu coração, você que é muito forte e tem atrapalhado Deus na sua força. Se você é esse, eu quero que você coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por você. Se você reconhece que muitas vezes na sua vida
você tem se dirigido, você tem se guiado, independente de Deus. Eu quero te aconselhar, ore por tudo. Ore antes de sair de casa, ore antes de decidir, ore antes de comprar, antes de vender, qualquer coisa, antes de ensinar, qualquer coisa, dependa do Senhor, e você vai ver favor e graça de Deus sendo liberado. Hoje a tua força vai cair, porque Deus se manifesta na fraqueza. Hoje você vai orar e falar: Senhor, eu te apresento a minha debilidade, a minha fraqueza, a minha impotência, porque o Senhor é forte. Eu quero orar por você aqui agora. Pai, eu oro pela igreja, Pai. Muitas das vezes, Pai, nós nos tornamos fortes na nossa força, com uma mente natural, intelectual, humana, Pai. Nós não temos a mente humana, nossa mente é a mente de Cristo, Pai. Mas nessa manhã, Pai, eu quero declarar que os pensamentos de Cristo venham. Eu quero declarar que a mesma forma de pensar, os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, em sendo em forma de Deus, não se usurpou de ser Deus, mas se esvaziou. Pai, nós vamos nos esvaziar de nós mesmos, da nossa prepotência, da nossa força, da nossa sabedoria humana. Pai, nós não confiamos em carro, nós não confiamos em cavalos, nós confiamos no Senhor, que faz cessar a guerra, quebra o arco, corta a lança, e nós nos aquietamos e sabemos que o Senhor é Deus. O Senhor é exaltado nos céus e na terra. Pai, a força está no Senhor, a alegria está no Senhor, a vida está no Senhor. E nós apresentamos, Pai, a nossa debilidade, a nossa fraqueza. Pai, opera em nós, manifesta a Tua glória em nós, mostra a Tua força, mostra Cristo em nós. Que quando olhar para nós, Pai, vejam Cristo, Cristo na sua força, Cristo na sua alegria, Cristo servindo, Cristo amando, Cristo se doando, Cristo se humilhando. Que possam ver Cristo em nós. Que a glória venha aumentar, Pai, da expressão de Cristo sobre a família KOH. Eu declaro a glória de Cristo, eu declaro a vida de Cristo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus filhos. Eu declaro Cristo, mais da vida deles se manifestando. Pai, nos guarda, Pai. Nos guarda, Pai, de acharmos que somos alguma coisa. A nossa confiança está no Senhor, e nós sabemos que tudo vem do Senhor. Favor e graça imerecidos receberemos, Pai, abundantemente mais. Pai, eu te agradeço porque essa semana vai ser uma semana incrível, uma semana que as portas estão abertas. Não é porque nós fizemos alguma coisa boa, é porque o Senhor é bom, e nós confiamos na Tua bondade, e nós confiamos que bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida, porque nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, Pai. Nós temos o Senhor como braço forte, e nenhum mal nos sucederá. Eu declaro sobre a igreja de Jesus, guardada, protegida, abençoada, favorecida, portas abertas, um novo tempo de milagres na sua vida, um novo tempo de promessas realizadas na sua vida. Em nome de Jesus eu profetizo e eu declaro pelo poder do nome de Jesus. Aleluia.